Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade e vamos imaginar que alguém tivesse te dado uma tarefa que é para você cuidar, por exemplo, de um grupo de cãezinhos. Só que você não tem a mínima ideia de quantos cães são, quantos cachorrinhos tem ali, nem sequer onde eles estão, ou que raça ou que tamanho que eles sejam. Ou mesmo outro exemplo, né? Se você tivesse que dar aula em uma escola, mas a direção dessa escola não te explicasse quantos alunos que você vai ter, ou mesmo que matéria ou conteúdo que você vai dar dentro da sua aula, e no final do mês te cobrasse pela evolução dos alunos. Seria bem difícil, né? Então, isso que eu acabei de descrever é mais ou menos o que acontece com uma empresa que não faz o inventário de ativos. E isso é um passo muito importante dentro da área de segurança para você poder ter o controle daquilo que você vai proteger. Então, fica nesse episódio que nós vamos falar hoje sobre inventário de ativos. Inicialmente é importante a gente entender o que é um ativo, ou em inglês a palavra asset. Você vai buscar nos livros de segurança quando você estiver fazendo os seus estudos. Então, sempre a palavra ativo ou asset significam a mesma coisa. Então, ativo é aquilo que é uma coisa que tem valor para a empresa. Então, tudo aquilo que tiver valor para a empresa ou que consumiu algum dinheiro, a gente pode chamar de ativos. Dentro da área de segurança, existem algumas coisas que a gente considera como ativos, e algumas delas estão dentro da área de tecnologia e outras também podem estar fora. Então, a primeira delas, dos ativos, a classificação, são os dispositivos. Então, o computador que o funcionário utiliza, ou mesmo um laptop, ou um celular que ele utiliza ao longo do trabalho, a gente considera isso um ativo. Também aquelas máquinas que ficam centralizadas, os servidores que vão prover, por exemplo, um serviço centralizado para a empresa de um servidor de aplicação, um servidor de correio eletrônico ou mesmo um servidor de arquivos. Então, estes equipamentos, né, esses dispositivos, nós classificamos como ativos de hardware. Então, guarde bem essa categoria, hardware. A segunda classe de ativos que normalmente a gente faz controle dentro da área de segurança, e é importante que você mantenha inventário, são os ativos de software. Então, todos os programas que a empresa compra para poder fazer o seu trabalho, ou mesmo aqueles programas que a empresa desenvolve dentro com seus funcionários ali, ou com um time terceirizado, aqueles softwares que são de propriedade da empresa, eles são controlados então como ativos de software. E aí você, dentro dessa classe de ativos, você vai controlar também a parte de licenciamento e tudo mais. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente. A terceira classe de ativos que a gente deve controlar dentro da área de segurança são os ativos de rede. Então, quem trabalha muito com a área de redes, gerenciamento de redes, vai saber do que eu estou falando, mas são aqueles equipamentos, os switches, que fazem a interconexão das redes, ou roteadores, ou mesmo os equipamentos de Wi-Fi da empresa que são disponibilizados então para fazer a rede sem fio. Então, todos esses equipamentos e a ligação entre eles, nós consideramos então ativos de rede. Também podemos dizer que eles são hardwares, mas em muitos casos, por exemplo, quando a gente tem implementação na nuvem ou uma implementação em sistemas de máquinas virtuais, você pode ter esses equipamentos no formato virtual também. E aí a gente vai discutir se é interessante a gente guardar um inventário desses equipamentos virtuais ou não. Existem duas classes de ativos que, em alguns casos, eles podem ser considerados ativos, em outros casos, a gente não vai considerar, principalmente na parte de inventário. Mas é importante que a gente está falando de ativos, entender, por exemplo, que os dados de uma empresa são considerados ativos, porque eles representam valor para essa empresa. Então, desde arquivos, bases de dados e os backups, não falando só da mídia removível, mas do conteúdo que tem dentro das mídias removíveis.
E também você vai encontrar em alguns livros citando como ativos as informações confidenciais da empresa, ou segredos comerciais, fórmulas industriais ou coisas desse gênero, né? Também as informações que são classificadas como informações pessoais e informações de saúde. Agora que a gente está vivendo essa onda de configuração para privacidade, conformidade para privacidade, isso entra muito em voga e são classificados como ativos na forma de segurança de ativos ou de classificação de ativos. Nesse episódio eu vou falar mais sobre inventário, então essas duas classificações de dados e informações eu vou deixar um pouquinho de lado, a gente fala num outro episódio para vocês. Dentro de segurança de ativos, a gente já explicou em outros episódios, por exemplo, que a área de segurança tem que pensar em 3 pilares principais, né? A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Dentro de segurança de ativos, você vai ter alguns pontos onde você precisa proteger aqueles ativos que a gente citou antes aqui, de riscos da segurança. Então, por exemplo, observando os 3 pilares, nós temos o primeiro da lista aqui, o acesso não autorizado ou acesso ilícito. Então, é responsabilidade de nós, profissionais de segurança, que a gente faça a proteção dos ativos de forma que ele não tenha um acesso indevido por uma pessoa que não está autorizada ou uma pessoa que não tem a mínima licença, né? Mesmo que já é funcionário da empresa, mas a gente não tem a necessidade de saber, isso é um parâmetro de segurança, né? A gente pode dizer o seguinte, que mesmo ele é um funcionário, mas ele é de uma área que não tem nada a ver com essa informação é do órgão financeiro, e o cara trabalha na área de vendas. Então a gente diz que ele não tem a necessidade de saber aquela informação. Então a gente tem que proteger esse ativo desse acesso não autorizado. O segundo da lista é o uso do ativo dentro da demanda da empresa. Por que a gente fala o uso do ativo dentro da demanda? Porque o ativo está lá e ele pode ser usado para outros fins. Só que ele foi comprado pela empresa e a empresa tem custos da manutenção desse ativo, ele tem que estar funcionando para a empresa. Isso é a intenção ideal. Se está tendo um desvio de uso desse ativo, então a área de segurança ela tem que atuar e colocar aquele ativo para funcionar dentro da finalidade que ele foi adquirido. Então vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, uma impressora que a empresa compra, obviamente, para imprimir documentos, imprimir materiais, dados que estão lógicos em papel. Questão óbvia. Mas o funcionário pode estar usando essa impressora do trabalho para o seu uso pessoal, para imprimir alguma outra coisa, imprimir fotos da família, alguma coisa. Então, ele fugiu à finalidade de uso. Então, a área de segurança, em teoria, na segurança de ativos, a gente tem que fazer a proteção do ativo para que ele seja feito o uso dentro da funcionalidade, da finalidade ao qual ele foi adquirido. Então, o uso impróprio ele deve ser coibido pela área de segurança. Terceiro da minha lista aqui é a divulgação de ativos. Então, a área de segurança tem que proteger o ativo contra o seu, em inglês, é chamado de disclosure, que é a divulgação ou você comentar, espalhar aquela informação para fora. Quando a gente fala de hardware, de equipamentos de rede, isso não faz muito sentido, isso é mais para dados. A informação dentro de um dado, uma informação confidencial, você pode fazer a divulgação dessa informação para fora da empresa, então você está ofendendo a segurança daquele ativo, fazendo uma divulgação provavelmente não autorizada daquela informação. O próximo da lista que eu tenho aqui, a gente tem que proteger os ativos contra a alteração. Em hardware é muito comum isso, né? Por exemplo, eu substituo uma peça, ou, por exemplo, um funcionário mal intencionado, ele abre o equipamento, rouba parte da memória ou faz uma alteração no hardware, né? Substitui o disco rígido por um outro disco rígido de menor capacidade ou de menor velocidade,
e pega aquele disco rígido melhor para ele. Então, a área de segurança ela tem que fazer esse controle em cima dos hardwares, dos ativos, para evitar que eles sejam alterados. Também na parte de dados, a gente vai ter um cuidado especial, né, contra alteração. Por exemplo, se eu considero uma fita de backup, uma mídia removível, como um ativo, eu tenho que cuidar, então, contra a alteração não programada ou a modificação dos dados que ali estão guardados. Então, esse é um dos pilares da área de segurança de ativos que a gente tem que cuidar. O próximo da minha lista aqui, nós temos que cuidar contra a destruição do ativo. Se ele representa valor para a empresa, se ele for destruído, obviamente nós estamos dando prejuízo à empresa. Então a área de segurança tem que fazer todo o esquema de proteção desses ativos para evitar a sua destruição acidental ou destruição proposital ou qualquer outra coisa. Então, por exemplo, um equipamento de rede que ele fica dentro de uma unidade, ocorre, por exemplo, uma manifestação, teve uma ocasião de vandalismo, por exemplo, e o equipamento de rede foi retirado, destruído do seu local, ele representou então um prejuízo para a empresa. A empresa vai ter que adquirir um novo equipamento de rede, fazer o reposicionamento dele de novo naquela unidade e fazer a configuração da rede novamente. Então, por exemplo, isso é uma questão que a gente tem que cuidar e controlar a destruição de ativos. E por último, aqui na minha lista, dentro de segurança de ativos, a gente tem que controlar contra o roubo de ativos. É mais comum do que a gente imagina, dependente do tamanho da empresa, do tipo de funcionário que você tenha, às vezes ocorre o roubo. Não só por parte do funcionário, mas, por exemplo, ele está de posse de um celular que é da empresa, ou um laptop dentro de uma mochila, e no caminho, o percurso até a residência dele, o funcionário ele é roubado, assaltado, né? E a mochila dele é levada, o equipamento é levado. Então, nesse caso, o ativo ele teve um roubo ou um furto, você tem que controlar isso também, fazer a gestão dele, e o inventário vai te ajudar bastante dentro desse cenário do episódio de hoje, que a gente vai falar sobre os inventários. Bom, então como que a gente vai fazer todo esse controle de segurança que é necessário? Coloquei ali para você uma lista de itens que você tem que cuidar dos ativos. Se você, como eu disse no episódio, não tiver a mínima ideia da quantidade de ativos que você tem para controlar, quais são os tipos de ativo que você tem para fazer e qual é o tamanho do trabalho que você vai ter para fazer todo aquele controle. Então, para garantir tudo isso, essa segurança dos ativos, tanto de hardware, quanto de rede, quanto de software, você precisa fazer a gestão do ativo, certo? Então, dentro da gestão do ativo, também, isso é muito comum na área de segurança, ciclos de vida. Porque um ativo, gente, na empresa, ele não fica para sempre. Um computador, por exemplo, ele tem uma vida útil de 3 a 5 anos. Então, depois de 3 anos, normalmente a empresa já consumiu o valor que ela investiu em cima daquele equipamento. A visão do empresário, ele sempre compra um equipamento, não só equipamentos de tecnologia, mas ele compra o equipamento e o funcionário, utilizando aquele equipamento, provê a receita da empresa. Então, se ele gastou 5 mil, 6 mil reais na compra de um laptop e esse valor ele vai se amortizando, né, ao longo dos anos, depois de 3 ou até 5 anos, esse equipamento ele já vai estar um pouco obsoleto para o trabalho, você precisa substituí-lo por um equipamento melhor, com maior potência, com maior capacidade, e aquele equipamento ele vai ser descartado. Então, veja que todos os equipamentos, eles sofrem esse ciclo de vida. Eles entram na empresa, eles são utilizados e, no momento, eles são descartados. Então, vamos ver aqui a lista do ciclo de vida da gestão de ativos. Independente se ele é de segurança, é uma gestão de segurança do ativo ou não, todo esse ciclo de vida ocorre em todos os ativos da companhia. O primeiro item dessa lista é você planejar aquele ativo. Então, a empresa ela não começa assim, do nada vou comprar um servidor ou alguma coisa assim. Existe um planejamento, existe uma necessidade dentro da empresa que
pede que seja criado ou comprado, adquirido aquele ativo. Então existe uma demanda, um planejamento para isso. Então normalmente uma área nova é criada dentro da empresa, ou mesmo a empresa está começando a trabalhar, nascendo. Então todos os equipamentos daquela empresa vão ser planejados ali para fazer a aquisição desses equipamentos. Então, depois que você faz o planejamento, que você definiu para que serve aquilo, você vai especificar o equipamento, o ativo que você vai comprar. Então, se é para a área de design ou, por exemplo, para a área de projetos que utilizam softwares pesados, você tem um hardware específico para aquilo. Se é um equipamento de rede que tem uma função específica, distribuir a rede dentro de um prédio ou interligar uma rede de um prédio com outra rede de outro prédio, é um outro tipo de equipamento, é um roteador nesse caso. Então você vai especificar, devido à sua necessidade que você fez ali no planejamento, você vai especificar o ativo que você vai adquirir. Depois de especificar, você vai fazer a aquisição, né? Ou incluir esse equipamento dentro do inventário. Você vai fazer um processo de compra, provavelmente, se tiver uma área de compras dentro da sua empresa, você vai alocar o seu budget para aquilo, vai comprar, vai pagar, vai recepcionar esse equipamento, vai fazer o teste do equipamento, obviamente, e depois de tudo seguro, você vai incluir esse equipamento no inventário. O próximo item da lista é você vai utilizar, então, dentro desse ciclo de vida, você planejou, você especificou, adquiriu, você vai utilizar aquele equipamento. Então, a partir da hora que ele está ativo dentro da sua rede, dentro da sua companhia, o funcionário já pode fazer o uso daquele equipamento, ele já entra nessa classificação de utilização. Dentro da utilização, obviamente, você vai ter que monitorar aquilo que eu comentei um pouquinho antes. Se o uso está sendo bem feito, se o equipamento ele está disponível, se ele não quebrou, se precisa de alguma manutenção planejada ou uma manutenção corretiva quando ocorre algum problema, não é? Então, toda aquela gestão que nós falamos do ativo, você vai fazer, então, a partir do ciclo de vida que ele estiver no estágio de manutenção, que é manter, e aí você vai modificar esse equipamento do inventário. Se ocorrer, por exemplo, uma substituição de peças, ou um upgrade, ou qualquer mudança dentro desse ativo que seja significante para você ter isso dentro do inventário, você vai fazer as modificações do inventário. E por último, dentro da lista do ciclo de vida de ativos, nós temos o descarte do ativo. Então, uma vez que esse ativo ele não funciona mais para a empresa, ou ele já não tem toda aquela performance que a empresa precisa, a gente vai fazer o descarte. Como ele é um equipamento que teve informações ali bem importantes, pode ter algum resquício de informação, você precisa fazer o descarte de maneira correta, que é removendo todos os dados, que é verificando se as peças, desde a aquisição ou aquilo que está no inventário, são as peças que estão ali para você fazer o descarte, né? E aí você tem procedimentos de descarte, dependendo do equipamento que for, você tem que fazer a destruição do equipamento, né? Quando é uma mídia, por exemplo, você não revende, mas se for um equipamento, um computador, por exemplo, você pode colocar esse equipamento à venda, um funcionário que já usava esse equipamento pode comprar esse equipamento da empresa, isso não é um problema, né? É um procedimento comum de descarte de ativos. E aí, propriamente dito, sobre os inventários, nós temos aí algumas particularidades, dependendo do tipo, né, o inventário do que você vai fazer, né? Se é um inventário de hardware, de software ou de rede, a gente tem algumas diferenças. Vamos começar aqui pelo inventário de hardware, que ele pode contar desde os laptops, os desktops, os celulares e até mesmo os servidores que servem a essa companhia. Então você tem o primeiro passo dele, que é comprar esse ativo, né? E aí você inclui esse ativo dentro do inventário. O que precisa ter dentro do inventário? Bom, o inventário é uma lista que vai listar todos os seus equipamentos. Então, você vai colocar dentro desse inventário informações que sejam importantes, que você vai precisar, por exemplo, fazer uma consulta, sem ter que ir lá no hardware, né, fisicamente, e olhar esse hardware
para você ter uma ideia. Então, por exemplo, dentro de um inventário de hardware, a gente vai ter um campo onde eu vou criar um identificador desse hardware, depois eu vou fazer uma descrição, mas informações importantes relativas ao hardware qual é a capacidade de memória que ele tem, quanto que ele tem de espaço em disco, se ele tiver discos, quanto que ele tem de memória RAM, aonde esse ativo está localizado, qual é a finalidade de uso desse ativo, quem é o responsável por esse ativo, a pessoa que está utilizando ou o departamento que está utilizando esse ativo. São informações que é justamente para quando você precisa planejar dentro de um upgrade ou por exemplo, você recebe um aviso de uma vulnerabilidade em um tipo específico de hardware. E aí você precisa rapidamente saber qual é dentro do seu parque de máquinas, né, o seu universo de máquinas ali que você controla, quantas máquinas são afetadas por aquela vulnerabilidade. Então, você tem que ter uma lista, se é uma vulnerabilidade que pega por modelo de CPU ou por tipo de arquitetura de hardware, você tem que ter essas informações dentro do inventário. Então, assim, não existe um inventário que seja, olha, esse inventário todas as empresas se adequam. O que vai fazer a adequação do seu inventário é o seu trabalho no dia a dia e você vai sabendo as informações que você precisa ter do seu hardware para você poder colocar no inventário. Então, basicamente, o que a gente tem normalmente é lista uma coluna para o identificador, uma coluna para a descrição, o proprietário ou o setor responsável, e aí informações do hardware que sejam comuns, né? CPU, memória, disco, placa de rede, modelos de marcas, de equipamentos que tem dentro desse hardware. Se for um servidor, aí tem um pouco mais de informação, porque tem coisas que são específicas para servidores. Se for um celular, você vai ter o sistema operacional do celular, também dos desktops você vai armazenar também o sistema operacional e informações assim. Depois você vai designar esse ativo para uma pessoa, e aí você inclui essa informação no inventário. Então, às vezes você recebe lá um lote com várias máquinas, 50 computadores, e aí eles chegam, você coloca no inventário. Mas como ele ainda não foi designado para um funcionário, você ainda não tem aquela informação no campo. Uma vez que ele foi designado o equipamento para o funcionário, você nomeia ele como proprietário, você pode até colocar um termo de uso ou um termo de responsabilidade sobre aquele equipamento, você como da área de segurança, pode colocar isso e o funcionário assinando aquele termo, você faz a associação do funcionário ao equipamento. Depois, se você fizer upgrades ou você mudar a configuração desses hardwares, você precisa atualizar o seu inventário. Então, a gente sabe, por exemplo, que algumas empresas guardam a versão do firmware da BIOS de cada equipamento que ele tem. Justamente porque existem vulnerabilidades que afetam versões específicas da BIOS de equipamentos e aí é importante você ter essa informação. Quando você vai lá e faz a atualização do firmware da BIOS, ou você faz uma atualização do hardware, substitui placa, substitui equipamento, adiciona mais memória, você tem que constar então essa alteração dentro do seu inventário. Então você cria um processo, à medida que você tem a área de suporte fazendo modificações no hardware, tem que atualizar o inventário. Também você vai guardar no inventário a localização desse equipamento. Então ele está no prédio X da cidade Y. Se você mudou esse equipamento de lugar ou transferiu para outro funcionário, você tem que alterar então a localização desse equipamento, porque o dia que eu tiver um problema e eu preciso saber rapidamente aonde está esse equipamento para fazer uma atualização, uma correção de patch ou remover esse equipamento da rede porque ele tem uma vulnerabilidade ou alguma coisa assim, você sabe exatamente onde ele está localizado e mantém essa informação atualizada dentro do seu inventário. Também quando você fizer a alta disponibilidade. Então, alguns equipamentos você vai fazer alta disponibilidade, como por exemplo servidores. Então, existem servidores que você não pode ficar com apenas um, você monta um cluster de servidores e aí você precisa configurar isso dentro do seu inventário,
que aquela máquina ela não está sozinha, ela faz parte de um sistema de alta disponibilidade. Também para equipamentos que você tem um backup. Então eu tenho aqui 3 servidores que eles estão ativos, mas se um desses servidores quebrarem aqui, eu tenho um equipamento de backup para colocar. Então essa classificação ele vai constar dentro do inventário, só que ele não vai estar ativo, ele vai estar como um equipamento de backup. Ou, por exemplo, uma empresa que tem vários funcionários que trabalham com laptops, e aí você tem lá 2, 3 computadores, laptops de reserva. Caso algum tenha sido roubado, alguma coisa, você faz uma substituição mais rápida. Então esses equipamentos são de backup para manter a disponibilidade, né, que é um dos compromissos que nós temos na área de segurança. Você precisa então ter equipamentos extras. Também quando você fizer downgrade de hardware, né? Então não só você aumenta a memória do equipamento ou substitui peças, às vezes você precisa diminuir uma configuração de equipamento e aí você coloca essas informações dentro do inventário. E por último aqui, quando eu faço o descarte desse hardware, eu tenho que removê-lo do meu inventário. Uma vez que eu não estou utilizando, já dei o devido fim, já fiz o processo de remoção dos dados daquele equipamento, eu posso remover esse equipamento da minha lista para que ele não pese isso dentro do meu inventário. Quando eu fizer uma análise de percentual de máquinas que estão afetadas por uma vulnerabilidade, os equipamentos que estão inativos, eles não entram nessa contagem. Dentro do inventário de software, muda um pouquinho disso que eu acabei de falar do hardware, mas dentro do inventário de software você vai ter, quando você compra um software ou uma licença, você inclui aquele ativo dentro da sua lista, né, de inventário. E, por exemplo, uma questão que não tem no hardware, dentro do software você tem que especificar numa coluna a quantidade de licenças que tem disponível daquele software. Então eu fui lá, minha empresa tem 50 funcionários e eu comprei 40 licenças do Microsoft Office. Eu incluo o Microsoft Office dentro da minha lista, do meu inventário, só que eu especifico que o número de licenças disponíveis é de 40 licenças. À medida que eu vou associando usuários a essas licenças e vou distribuindo esse software ao longo dos meus equipamentos, eu tenho que ir registrando então essas licenças, e o inventário também pode ser uma ferramenta para você fazer esse controle do número de licenças, para você não distribuir licenças a mais daquelas que você não tem adquirido. Se um usuário sai da empresa e ele estava fazendo um uso de licença, em determinados casos, né, do contrato de licenciamento, você pode realocar aquela licença para outro funcionário. Mas isso você deve verificar junto ao fabricante do seu software para ver se isso é possível. Nós da área de segurança também temos que controlar o software, né, o licenciamento, porque é uma medida de controle de pirataria. E como pirataria afeta a nossa área de segurança, a gente tem que fazer esse controle também. Dentro dessa lista de inventário, por exemplo, para software, eu posso definir proprietários de software, ou se é um software para um departamento, eu posso definir um owner, né, um proprietário para aquele departamento, aquele software. Isso nos ajuda justamente para quando eu preciso fazer um controle mais específico dentro do software, ou um controle de licenciamento, ou um controle de usuários, eu tenho já configurado quem que é o proprietário daquele software, que é o responsável por aquele software dentro da empresa. Então é sempre importante você constar isso dentro do seu inventário. Também quando você associa uma licença a um hardware específico, principalmente softwares de projeto, como CADs e tudo mais, normalmente você tem que fazer a associação da licença com um hardware específico, e aí você amarra a licença àquele hardware. Se você fizer a troca do hardware, ou às vezes uma substituição de disco rígido e tal, você precisa refazer o licenciamento dessa máquina. Não significa que você precisa pagar uma licença nova, mas você deve verificar junto ao seu fornecedor de software como que é feito para fazer o relicenciamento num equipamento novo. E isso também você consta dentro do inventário de software para qual máquina aquele software está licenciado. Também você vai usar esse inventário para fazer o seu controle de patches ou de correções de vulnerabilidades. A gente sabe que os programas são atualizados constantemente
E à medida que o fornecedor de software te informa que você tem uma atualização para ser feita, você vai se referir ao seu inventário de software para saber quais máquinas, quais equipamentos que são afetados e que eu preciso fazer aquela atualização primeiro. Então, o inventário ele vai te ajudar, principalmente o inventário de software, vai te ajudar a fazer a sua atualização de software bem mais rápida e bem mais eficaz. Você também pode incluir dentro dessa lista do inventário, em algumas empresas eu já vi isso, requisitos mínimos para que aquele software funcione. Isso vai te economizar um certo tempo para fazer essa validação, por exemplo, no site do fabricante. Uma vez que eu já tenho definido que o mínimo de hardware para executar aquele software é uma configuração X de memória, CPU e disco, se eu tenho um software que vai fazer automação da instalação desse software, eu já especifico isso dentro do software. Então ele já não permite que o usuário instale um programa dentro de uma máquina que não tem capacidade para aquele sistema, para aquele software. E por fim, nós também temos o controle do descarte de software. Mas em software nós não chamamos de descarte, porque você não vai destruir a mídia do software você simplesmente deixa de usá-lo, você faz a aposentadoria do software. Então, uma vez que eu não vou utilizar mais dentro da empresa, eu faço a aposentadoria. Algumas empresas permitem que você revende a licença para outra empresa menor ou ou funcionário que quer utilizar em casa o software, eles permitem que você faça a venda da licença, mas são pouquíssimos os casos. Normalmente o licenciamento ele é inerente àquela empresa. Se você faz a aposentadoria do software, justamente porque ele já não tem mais manutenção ou alguma coisa assim, você perde o direito ao uso do software, você não pode revender. Então fica com você o direito, você simplesmente deixa de usá-lo. Então isso nós chamamos esse processo de aposentadoria. Por que é interessante a gente guardar a aposentadoria do software dentro do inventário? Justamente para a gente saber o que está ativo e o que não está ativo. Quando a gente recebe do fornecedor dizendo em tal data nós deixaremos de dar suporte ao modelo sistema operacional Windows XP, por exemplo. Se eu sei dentro do meu inventário de software quais estão ativos, quais não estão ativos, eu sei o impacto que isso vai gerar dentro da minha empresa. Então, é importante a gente saber e configurar a aposentadoria do software quando ela for feita. E aí, por inventário de rede, como a gente vai controlar então os equipamentos de rede, ele seria bem semelhante ao inventário de hardware, só que os equipamentos são diferentes. Então, aqui dentro você vai incluí-los dentro do inventário quando eles forem adquiridos e principalmente quando eles forem instalados dentro da empresa. A mesma vez que a gente faz a associação do usuário ao equipamento de hardware, né, ao computador, quando a gente entrega esse computador ao funcionário, quando a gente instala o equipamento de rede na empresa, a gente faz a ligação, né, ou o acerto desse hardware de rede numa certa localidade, ou num departamento, num prédio, no andar, no shaft onde ele foi instalado. Isso porque dentro dessa gestão da localização é que você vai perceber, por exemplo, quando eu tiver que fazer uma verificação de furtos e roubos. Então, se eu não sei onde está o meu equipamento, como é que eu posso dizer se ele foi roubado ou não? Então, é importante a gente ter essa localização. Então, quando eu faço a inclusão, eu ativo esse equipamento à medida que eu configuro ele e coloco ele à disposição. Então, eu também posso, dentro do inventário de hardware, de rede, gerenciar em qual rede local ele está conectado, qual rede física ele está conectado, qual VLAN ele está conectado, qual rede lógica esse equipamento está servindo, né? Isso também vale para equipamentos que são virtuais. Então, eu também faço esse controle. Se eu faço a atualização do firmware desses equipamentos. Então, muitos desses equipamentos são inteligentes, eles têm software embutidos, embarcados dentro desse equipamento, e eu preciso fazer a atualização do firmware.
Então, quando eu faço a atualização do firmware, eu atualizo o meu inventário dizendo, olha, esse firmware foi atualizado, agora ele está na versão tal. Isso também te ajuda quando você precisa aplicar um patch em equipamentos vulneráveis de rede. Também eu posso fazer a gestão de alguns ativos desse à distância. Muitos desses equipamentos eles têm módulos para que você faça o gerenciamento dele a partir de um software ou alguma coisa assim. Dentro do inventário de rede, você pode, então, especificar qual equipamento está com a interface administrativa ou de gerenciamento remoto ativada, quais são os usuários e senhas para poder fazer o acesso a essa interface de gerenciamento, ou, por exemplo, se eu tenho algum identificador desse gerenciamento para o meu software de gestão da rede, né? Então, isso é uma informação importante para se guardar dentro do inventário. Se este equipamento possui alta disponibilidade. Então, a gente sabe que algumas empresas eles têm um sistema ou de failover, fallback, ou mesmo de distribuição, né, através de load balancers e coisas assim. Você consegue distribuir a carga entre 2, 3 equipamentos, mas é importante você registrar dentro do seu inventário que aquele equipamento ele faz parte de um cluster de rede, ou ele tem um equipamento gêmeo em outra localidade, ou esse equipamento roteador, ele faz a ligação, um repetidor, por exemplo, ele faz uma ligação específica para outra unidade, onde tem a mesma marca e modelo desse equipamento na outra unidade. Então, quando eu faço inventário de hardware de rede, de alguma maneira, eu indico que esse equipamento tem um gêmeo de outro lado. Porque se eu vou fazer uma atualização desse equipamento, comprar um equipamento novo para fazer substituição, eu tenho que fazer substituição em outro lugar também. Então eu já tenho que considerar que ele faz parte de uma família, de uma alta disponibilidade, então ele precisa ser substituído em conjunto com o outro. E aqui de novo, por fim, nós temos o descarte ou substituição de equipamento. Então o equipamento de rede, eu também retiro ele da rede, deixo ele inativo e vou fazer o descarte. Algumas empresas fazem leilão de equipamentos de rede ou vendem esse equipamento para substituição de peças em outras empresas ou coisas assim. Então, quando eu faço esse descarte do equipamento, além de eu deixar ele inativo na minha planilha, aqui no meu inventário de hardware de rede, eu também indico para onde ele foi, se foi feito leilão, se foi vendido para uma outra empresa, o destino que tomou aquele equipamento. Então, é importante você guardar essas informações, que pode ser que você precise no futuro. Também nós podemos fazer o inventário de mídias removíveis, como eu expliquei lá do backup. Tanto a mídia removível eu posso fazer a aquisição e já coloco essa mídia dentro do meu inventário. Só que eu não vou associar nenhum outro ativo de dados para aquela mídia, porque teoricamente essa mídia está vazia. Então, dentro do inventário também é interessante, além de você rotular as mídias, você constar se ela está vazia ou se ela tem alguma identificação de conteúdo que ali possa estar. Então, isso é importante para você não ter que pegar todas as mídias, ficar abrindo a mídia para saber o que tem dentro. Então, eu me lembro que no passado eu trabalhei com uma empresa que precisava fazer backups em DVDs, porque esses DVDs precisavam ficar por mais de 20 anos. Era uma regulamentação que eles tinham que cumprir um contrato com isso, e a gente fazia esse controle das mídias. Então eu tinha um armário com vários CDs gravados com os dados da empresa, e a gente fazia todo esse gerenciamento dentro de um inventário. Então eu sabia em cada uma das mídias o que continha aquela mídia, só pela numeração ou identificação daquela mídia eu consultava dentro do inventário. Também, além dos dados, a classificação de dados. Então, às vezes é uma mídia que contém dados confidenciais, ou dados secretos, ou dados públicos. Essa classificação, né, que eu já citei aqui em outros episódios, existe uma classificação de dados. Você já pode referenciar dentro da mídia uma classificação de dados para a gente saber o que ele deve ter ali. Se aquela mídia está encriptada ou não encriptada, isso também é uma informação importante para você manter dentro do seu inventário, uma vez que
se ela estiver encriptada, você também pode fazer a gestão das chaves de criptografia da mídia dentro do inventário, especialmente se você tiver um software para fazer isso. Porque daí você tem que guardar, se são chaves de criptografia, você tem que guardar de maneira mais segura ou num repositório específico para isso. Mas você pode referenciar o número da chave com o número da mídia para você não ter que ficar procurando um dia que precisa restaurar um backup, ficar procurando qual a chave dessa mídia que eu preciso aqui para abrir, ou perder a mídia porque perdeu a chave, né, de criptografia. Então é importante você manter isso dentro do seu inventário, mais uma coluna do inventário. O armazenamento ou o archive, o arquivo onde essa mídia está. Então, se eu simplesmente fiz um backup ou estou usando uma mídia temporária, mas eu preciso saber onde está aquela mídia, hoje as mídias são de diferentes tamanhos, então é fácil de perder uma mídia. Então, se você tem um local dentro da sua planilha, né, do seu inventário, você constar aonde está armazenado aquilo ali. Se for uma mídia de backup que você vai mandar para um terceiro, para uma empresa que faz o cuidado dessa mídia, né, você também pode constar no inventário que essa mídia foi enviada para a empresa X que está lá guardando a mídia para você. Um cofre de mídias lá, e eles guardam isso para você. Se você tem duplicação de mídia para alta disponibilidade, isso também é importante você constar no seu relatório, porque uma vez que por exemplo, eu tenho a mídia e guardei ela no local e aquele local teve um incêndio, perdi a mídia, vou olhar lá no meu inventário, vejo que aquela mídia não tem nenhuma cópia. Então, se no meu inventário eu digo, olha, essa mídia que está em São Paulo, ela tem uma cópia que ficou lá em Campinas, ou eu tenho uma cópia que está localizado no Rio de Janeiro. Aí eu já sei aonde tem uma cópia daquela mídia, já vou ficar mais tranquilo. Então, mesmo que eu perdi, eu já tenho uma cópia, já vou mandar providenciar essa cópia e mandar trazer para cá. Então, é importante você saber se essa mídia que eu estou aqui guardando, armazenando dentro do meu inventário, se ela tem uma duplicidade ou uma gêmea, né, uma cópia, um dupe, né, dessa mídia em outro lugar. E no final, quando essa mídia já não é mais interessante, eu já não uso mais aqueles dados, eu faço o descarte dos dados e o descarte da mídia. Então eu tenho todo um processo de limpeza, principalmente se tratando de mídias, né? Eu tenho um processo de limpeza, destruição dessa mídia. Normalmente mídias nós não guardamos, nós não vendemos esse equipamento porque ele é muito sensível, né? Ele pode, em alguns casos, ter os dados recuperados, então não vale o esforço de você ter esse cuidado extra. Você normalmente tem um procedimento de limpeza de dados, mas depois dificilmente você revende essa mídia para outro lugar, você normalmente faz a destruição, a anulação ou qualquer outra coisa que impeça o reuso daquela mídia, mesmo que ele for trocado, uma peça, alguma coisa assim, para a gente tentar fazer o máximo, né? Existem equipamentos específicos para fazer destruição de mídia, tá? Bom, dentro desse universo, então, de gestão, né, do inventário, o que eu tenho de ferramentas, né? Para fazer inventário, dependendo da empresa, tem muitas máquinas e é uma empresa muito grande, não dá para você fazer isso na mão, de maneira manual, você vai levar meses, anos para fazer esse inventário. Então, nós temos softwares que fazem controle de inventário e muitos deles têm sistemas que vão escaneando a sua rede, como spiders, né, como as aranhas do Google, ele vai navegando pela sua rede, buscando informações de dispositivos que estejam conectados. E aí isso vai alimentando automaticamente o seu inventário. E aí você vai só atualizando algumas informações. Existem softwares que você pode instalar agentes nas máquinas dos funcionários e esse próprio agente faz o levantamento de hardware, de software que tem ali e vai alimentando uma base de inventário para você. Você pode também utilizar como ferramenta tags físicas. Eu já citei isso num outro episódio, mas laptops e celulares principalmente, a gente pode instalar algumas tags físicas e você consegue fazer a localização daquele equipamento, se ele for roubado ou se ele está dentro da sua empresa, mas você não sabe onde ele foi parar, em qual departamento ele está, você consegue fazer essa tag física, né?
ela funciona por Bluetooth, algumas funcionam por Wi-Fi, você consegue fazer a localização de aonde está esse equipamento. Então, existe isso também. Ferramentas para gestão do inventário, cadeados, aqueles cadeados que você amarra o laptop ou desktop na mesa e para você, na hora do almoço, você sair e evitar o furto, o roubo do seu equipamento. Mas também equipamentos de rede que ficam em locais públicos ou locais externos da empresa que não tem vigilância, alguma coisa assim. Você pode utilizar aqueles cadeados de laptop, de notebook, para fazer, amarrar ou prender esse equipamento de rede num local específico, tá? Então, são ferramentas para você fazer a gestão do seu inventário aí. Alarmes de abertura. Então, se o funcionário abriu o computador ou o próprio laptop, ele pode disparar um alarme silencioso para o usuário, mas ele pode disparar um alarme dentro de um sistema de gestão. E aí você sabe que o equipamento foi aberto. Você pode fazer um scanner de hardware depois que ele for fechado novamente, para saber se algum equipamento foi removido dentro do laptop ou não. Você também pode fazer os shafts monitorados. Shafts são aqueles armários onde você coloca os equipamentos de rede. Isso normalmente em prédios é muito comum você ter um armário de distribuição para o andar. Então ele tem até buracos ou canos que passam de um andar para outro para você passar fiação de rede ou fibra ótica entre os andares. Isso é muito comum em prédios. E às vezes a empresa ela foi construída pensando nos shafts. Você tem então esse espaço para você armazenar tanto equipamentos de rede quanto equipamentos de hardware. Então, nesses shafts, existem alguns shafts que são monitorados com câmeras, tudo. Quando abre, dispara um alarme para alguém ou para a área de segurança patrimonial, e aí a câmera ela se liga automaticamente para saber se é um funcionário legítimo que teve acesso ao shaft, se foi algum criminoso que está abrindo o shaft para roubar equipamento ou para visualizar, fazer um grampo de rede ali. Então você consegue então trabalhar os shafts monitorados como ferramenta de gestão do seu inventário também. Os data centers, obviamente, né, onde você vai armazenar os seus servidores. Então essa é uma ferramenta, a gente pode chamar isso de ferramenta, para você acondicionar os seus equipamentos, e ali você tem proteções contra surtos elétricos, contra alagamentos, contra incêndios e uma série de informações. Isso é uma ferramenta de gestão dos seus equipamentos mais preciosos, que são os servidores. A parte de custódia de mídias, como eu citei, uma mídia de backup, às vezes você pode entregar para uma outra empresa, guardar para você. Isso a gente chama de custódia de mídia. Isso é uma ferramenta que você tem para você não ter a necessidade de ficar armazenando esses equipamentos, né, essas mídias. Você simplesmente consta no seu inventário. Essa mídia foi submetida lá para Iron Mountain, que é uma empresa que faz essa custódia de mídia, e aí você fica com ela lá. Quando eu precisar ter acesso a essa mídia, eu entro em contato com essa empresa, eles removem lá do cofre essa mídia, eu posso passar e pegar, ou mandar um funcionário ou uma escolta para buscar essa mídia, dependendo da quantidade de dados ou do tipo de dados que eu tenho ali guardado nessa mídia. Também posso fazer a contagem de inventário. Então, se eu não tenho um software que faça uma análise na minha rede para fazer o meu inventário, eu posso fazer uma recontagem. Seria como um balanço da empresa, né? A empresa faz lá o fechamento para contar o estoque. Eu posso fazer a recontagem do inventário de tempos em tempos. E um recurso bem interessante que algumas empresas têm, certidão de nascimento e de óbito de equipamento. Então, um equipamento ele vem para a empresa, a área que comprou esse equipamento faz uma certidão de nascimento do equipamento. Consta lá o nome desse equipamento, para qual a finalidade, isso tudo vai suprir o meu inventário. À medida que eu faço o descarte desse equipamento, ou a remoção, a aposentadoria do software, eu emito a certidão de óbito do equipamento, que é simplesmente em tal data, o tal departamento fez a devolução desse equipamento, ele deixou de constar no nosso hardware, teve essa finalidade, onde ele foi, entre aspas, enterrado, né? Para onde foi esse equipamento, isso consta na certidão de óbito. E aí a empresa vai guardando esses formulários, esses documentos, né, de certidão de nascimento e certidão de óbito
tanto de hardware, quanto de servidores, quanto de equipamentos de rede. Também eu citei aqui um pouco antes, falando dos hardwares virtuais, né? Se é interessante a gente manter dentro do inventário. Sim, é interessante, especialmente porque hardwares virtuais você cria e apaga muito rápido. Então, como você pode criar vários equipamentos, você precisa ter o controle deles. Às vezes, numa empresa que tem conta da Amazon, eu já vi a empresa perder o controle do número de máquinas que tinha ali e, por exemplo, sofreu um ataque e porque estava com mídias desatualizadas ou equipamentos desatualizados, e aí isso prejudicou a segurança da empresa. Então é bem importante que mesmo o equipamento virtual, o servidor virtual, ou um hardware, um switch virtual, um roteador virtual, ele também conste na lista dos inventários para que você tenha controle, principalmente para você saber aonde eles estão e em que redes eles conectam e tudo mais. Então isso é bem importante para saber, uma vez que eles são ativos para a empresa também, eles representam o valor. Como que eu começo o inventário, né? Começar identificando os ativos, certo? Então, na minha empresa, eu tenho que começar a listar o que são ativos, o que é importante para a empresa, o que não é, o que está funcionando, o que não está funcionando, se ele está inativado, né? É um ativo do ponto de vista de valor para a empresa, mas ele não está mais funcionando, já foi aposentado. Mas ele consta, ele está lá ainda no escritório, então eu posso remover isso daí, dar um devido fim para esse equipamento e já eliminar. E isso que eu começo com o meu inventário. No inventário a gente começa listando o básico, né? Crio um identificador para aquele ativo, um número ou alguma coisa assim, para você poder ter vários e poder ter uma chave, né? Para você buscar aquele ativo mais facilmente. Uma descrição e o local. Isso é o mínimo que você precisa para o inventário. A partir daí, as necessidades vão variar para a sua empresa. Eu preciso ter o controle de qual sistema operacional está instalado, de qual patch está instalado. Então aí eu vou acrescentando em cima desse básico o que mais eu preciso, né? Se é um equipamento de rede, onde ele está localizado, isso é o mínimo que você precisa colocar, né? Que tipo de equipamento. E não precisa começar o inventário já com software, já com um sistema de gestão. Gente, comece pelo básico. Uma planilha do Excel já é um ótimo começo. Tem empresas que nem o Excel tem. Então comece por um Excel. Não tem Excel, vai no papel mesmo. Faz uma listagem no papel. Coloca à mão todos os equipamentos que você tem ali e começa a listar esses equipamentos. O inventário ele começa por aí. Depois ele vai tomando corpo e vai te suprindo as necessidades que você tem. Procure por ferramentas grátis também. Não só a ferramenta para fazer o inventário, mas para coleta de informações. Existem várias ferramentas aí que você consegue coletar informação de hardware de maneira mais automatizada e à distância. Então eu tenho lá um parque com 50 computadores, eu não vou ter que ir de computador em computador fazendo isso. Eu lanço essa ferramenta, ela me traz os nomes das redes, né, de rede de cada equipamento. Já é um começo. Faço um pedido de quantidade de memória, já é outro começo. Usar GPOs, por exemplo, para fazer isso, né? Ou recursos do próprio sistema operacional que possam fazer esses levantamentos para nós. Scanner de rede, por exemplo, é um software que a gente normalmente usa para localizar equipamentos, para ter ideia de número, volume de equipamentos que eu tenho, principalmente que todo equipamento provavelmente vai estar conectado à sua rede, então um scanner de redes ele consegue ir e buscar várias máquinas que estão ligadas e ativas dentro da sua rede. Ou, isso é um começo, né? Ou máquinas que passam pelo suporte. Então, o usuário levou o laptop dele para o suporte, você vai falar para o suporte, toda vez que você abrir um chamado, verifique se essa máquina está inventariada. A máquina não está inventariada, você vai incluir ela na lista do inventário. Então, e já vai aos poucos, né, à medida que os computadores vão passando pela área de suporte, ou a área de suporte vai atender o funcionário lá na ponta, lá na mesa dele, eles também fazem essa contagem, né, o inventário dessas máquinas pouco a pouco. Então, isso são ferramentas que você vai usar para começar a fazer o seu inventário. Depois você tem que refinar isso, obviamente, mas já é um começo. Comece pelos ativos que são mais caros, comece pelos seus servidores, pelos roteadores.
Então, tudo que tiver maior custo, esse é o inventário principal. Você pode começar isso manualmente ou usando as ferramentas que eu já citei aqui, o scanner, o suporte ou os próprios funcionários, conforme eles vão andando no data center, eles vão listando os equipamentos que eles têm. E nomeie funcionários, para quando você vai começar o inventário, nomeie funcionários dentro de um departamento para ficar responsável pelas máquinas. Então você vai lá na área de marketing, vê qual que é o cara que é mais, ó, a menina que é mais expert em computador ali, que tem mais familiaridade com o computador. Você vai combinar com essa pessoa, falar, olha, você vai ficar responsável pelo seu departamento aqui, por saber quais são as máquinas, quais são os softwares que utiliza e tal. Essa pessoa vai ser o seu champion, né? O seu campeão lá dentro do departamento. Ela vai começar a fazer o levantamento de dados para você e você vai pegando várias pessoas ao longo da sua empresa, vai trazendo essa capilaridade, né? Várias pessoas fazendo um trabalho de formiguinha para você lá nas pontas, te munindo de informação. Você vai só concentrando essas informações dentro do seu inventário. Então, isso são maneiras de você começar a fazer o inventário. Não existe desculpa mais. Ah, minha empresa é muito grande, não dá para fazer inventário. Ah, minha empresa troca muito de máquina, não dá para fazer inventário. Ah, minha empresa já perdeu todo o controle de máquinas, não dá para fazer inventário. Dá para fazer inventário sim. Você precisa, como área de segurança, afirmar isso, colocar dentro da governança que precisa ter inventário, porque é como um censo. Se você não sabe o número de máquinas que você tem, não tem como você garantir a segurança da sua empresa. Bom, então aqui como resumo, né, inventário é uma ferramenta bem importante para você saber o tamanho do problema que você tem, principalmente quando você tiver uma urgência, uma vulnerabilidade que pega pesado e você precisa identificar exatamente o número de máquinas que estão vulneráveis. O inventário vai ser a maior fonte de ajuda para você. Sem inventário é como você andar de carro à noite numa estrada com os faróis apagados. Você consegue andar? Você consegue andar. Mas é muito perigoso. Você pode bater contra um outro carro, você pode bater numa árvore, você pode sair da pista, você pode errar uma curva, você está exposto a inúmeros riscos. Então não adianta correr todos esses riscos e depois reclamar da segurança. Então você, como profissional de segurança, precisa fazer esse inventário acontecer, precisa ter esse controle. E se a empresa que você trabalha hoje não tem inventários, mesmo que você não é da área de segurança, cara, faça questão que isso exista dentro da sua empresa. Vai ser muito melhor para todo mundo. Para a área de TI vai ser melhor, para a área de segurança vai ser melhor, para o usuário vai ser melhor, que ele vai ser atendido mais rápido, para a área de suporte vai fazer uma baita diferença. Então fazer esses inventários que eu citei aqui, hardware, equipamentos de rede, software e mídias, você precisa começar ontem, se você ainda não tem isso dentro da sua empresa. Bom, espero ter ajudado vocês aqui com mais um tema da área de segurança. Espero que você tenha aprendido um pouco mais e fique à vontade para sugerir novos temas aqui. Esse canal é feito para vocês e eu aguardo a sua sugestão. Muito obrigado e fique seguro!